Irmão, muita paz, muita prosperidade, muitas bênçãos em nossas vidas. Eu não tenho nada que reclamar, meus irmãos, só o que agradecer a Deus. Agradecer a Deus por mais um dia de vida. E da onde eu vim, para onde eu estou, eu sou vencedor. Sou humilde, mas vim de família muito mais humilde. O meu início de vida no mundo da espiritualidade não foi fácil. Eu já contei algumas vezes que a minha mãe sofria de problemas espirituais e tinha um membro da família dela, que era o irmão mais velho, que era na época que mandava nos outros, e não aceitava que a minha mãe se cuidasse espiritualmente. Mas minha avó já era espírita. E vínhamos todos de família de médiuns e médias. Na época, chamava-se os juremeiros. Claro que já tinha o candomblé e muito, né? Mas só que eu nasci na Bahia, mas me criei em Pernambuco. E nessa época, em Pernambuco, era a nação que sempre tinha. Era o Nagô, Ebá e Jurema. E a minha mãe era juremeira, convicta, daquelas que rezava 2, 3 rosários apressados para poder descer um guia espiritual. Tudo era proibido, tudo fazia mal, tudo era errado. Eu, muito criança, comecei cedo dentro do fundamento da Jurema, mas com 7 anos eu comecei a me interessar pelo orixá. E me interessar por umas simples coisas. Nós, que era juremeiro na época, fazia um fundamento de Jurema, quando se fazia Jurema, aí se preparava, sentava o assentamento de Malunguinho, assentava o assentamento do caboclo, assenta o assentamento do mestre, da mestra, da cidade de Jurema, cidade do Encanto, cidade do Jucá, que são 7 cidades, o fundamento principal de Jurema. Lava a Jurema, senta a Jurema, faz a Jurema, renova a Jurema, fisga a Jurema, tomba a Jurema, é muita coisa que se faz dentro do fundamento de Jurema. Mas quando começa como se fosse uma festa de mestre, um toque de caboclo, uma festa de Jurema, sempre começa com Ogum. Eu ainda lembro da toada de Ogum, que era Ogum, vencedor de demanda, se o senhor veio dar Umbanda para salvar filho de Umbanda. E daí segui em frente. E começamos a sessão e cantamos para Ogum, que era um tipo toré de caboclo, né? Quando era uma festa de caboclo, aí começava cantando pro Ogum. E aí depois virava o ponto para caboclo, malunguinho, mestre e ia em frente. Aonde foi que despertou a minha curiosidade para o orixá? Foi exatamente nesse toré de caboclo que teve lá em casa. Casinha humilde, cantinho pequeno. Cantaram essa toada de Ogum, e daí saiu várias toadas de Ogum. Não era toada de quê? Era toada de Jurema e toada de Umbanda, né? Aí a senhorinha, que era mãe de santo, disse, para, e agora tem que levar até o fim. Aí eu perguntei, para o quê? Tem que levar até o fim. Disse, para o toque de caboclo e vai cantar até Oxalá, porque quando se canta para Ogum, tem que cantar até Oxalá. Eu não conhecia. E acredito que a senhorinha estava fazendo do jeito que ela conhecia. Eu digo, então pode fazer, que eu não sei fazer. Aí ela começou a cantar. Cantou para Ogum, no Ebá, era, no agora tem mais. No Ebá, antigamente era só 9 orixá, que era o Nagô com 9 orixá, que era Ogum, Odé, que é o Oxóssi, nós conhecemos, né? Que é Odé. Ogum, Odé,
Xangô, Obaluayê, Nanã, Oxum, Iaçã, Iemanjá e Oxalá. 9 orixá. Aí ela teve que cantar para esse 9 orixá. Que no que ela cantou por 9 orixá, e eu digo, gente, a Car comigo é uma criança com 7 anos de idade, gente. Desde pequeno que eu vejo minha mãe cantar para um caboclo, para mestre, para preto velho, vejo descer guia, esses orixás, veio de onde? Aí eu tive a curiosidade para saber de onde foi que veio os orixás. Porque eu já tinha muitos na família que era do santo, mas em casa de pessoas que cada um cuidava de sua casa, de seu jeito, da sua maneira, a gente não era muito profundo. E nesta época que tudo era proibido, principalmente candomblé, que para se tocar candomblé tinha que ter hora marcada, uma autorização com uma federação para poder tocar o candomblé, e qualquer coisa parava o candomblé, iam preso e acontecia várias coisas negativas. E dessa maneira eu comecei a desenvolver o fundamento. Aí foi quando essa senhorinha saiu, eu disse, não, eu vou procurar saber o que é o orixá. Na outra semana, eu conheci uma mãe de santo, mostrado, aliás, apresentado por essa mesma, e tive o prazer de, com ela, fazer Eba, Xangô com Oxum. Fiz Xangô com Oxum. Mas ela dizia, sou Oxum, Oxum de qualidade. Ela é puxada para um pouco Iaçã. Mas eu vou fazer com Oxum, que você já é de Xangô, e fazer Xangô com Iaçã, vamos estar Oxum. Tudo bem, um Yalorixá, filha de Iemanjá Sessu, de um grande conhecimento, na época era uma das melhores. Tudo bem, e santo. E daí comecei a minha trajetória, cultuando o candomblé, cultuando os orixás, 9 orixá. 9 orixá. Mas como eu já era juremeiro, dei continuidade com a minha jurema, continuidade com o caboclo, com o mestre, com as minhas guias espirituais e também com os orixás. Aí passei a fazer jurema e passei a fazer nagô, eba. Daí por diante, seguiu a minha trajetória até hoje. Vamos para frente, tem mais história. Que Deus abençoe. Vamos em frente com nossas histórias, coisas verídicas que aconteceu comigo. Dentro do orixá, dentro do fundamento do candomblé, né, da religião de matriz africana. O tempo passando, e eu muito jovem, me fiz no Nagô, Xangô com Oxum, e a casa começou a desenvolver. Os filhos da minha mãe foram chegando, aí minha mãe me entregou o terreiro do candomblé. Com 10 anos, eu assumi a casa de santo. Eu já estava entendendo mais ou menos o que era o orixá, já estava entendendo o que era o candomblé, já abria o toque e fechava, já tomava conta dos trabalhos, já atendia as pessoas, caboclo descia na minha corrente, e aí as coisas começaram a mudar dentro do fundamento da espiritualidade. E eu fiz santo, fiz caboclo, depois renovei jurema, renovei santo, e no Nagô não se toma decá, pelo menos na minha época, não tinha um caderno de decá, uma saída de decá, não. Era a obrigação máxima que você poderia dar. Na época, você fazia santo, você renovava santo, você dava ebori, que no Nagô é um ebori, um dos fundamentos mais altos que nós temos. Tem o bori e tem o ebori, que é exatamente no campo da feitura, pela segunda feitura que você faz. Que você fala, cobre os orixás, todos os orixás, que só são 9, de Ogum a Oxalá, e então daí por diante você já passa a ter o seu cargo. Tem conhecimento, tem fundamento, pode abrir a casa e pode continuar trabalhando. E aí foi como eu fiz no início. Mas eu não tinha aquela sensibilidade do conhecimento do autêntico candomblé. Não. Eu vivia na Nagô, graças a Deus, tive muitos conhecimentos, convivi com muitos pais e mães de santo de fundamento, pai de santo antigo, eu vim do tempo do sítio, convivi com muitas pessoas do sítio, pai de santo que não existe mais há muitos anos, como pai Adão, mestre Lula da Mangueira, mestre Aloísio do Jordão, Creuza Boca Rica, esse pessoal que era tudo amigos
meu e da minha mãe de santo, ao qual eu era especificamente na casa dela, eu muito jovem, criança praticamente, adolescente, e ela já cultuando, porque a minha mãe de santo, minha primeira mãe de santo, era filha de Iemanjá Sessu, o babalorixá dela, o pai de santo dela chamava-se Carrinho, e Carrinho era filho legítimo de Saturninho, que era outro babalorixá de um fundamento extraordinário. O Saturninho tinha feito o santo do marido dela, e o Carrinho, que era filho legítimo, biológico de Saturninho, fez o santo dela. E daí começou a trajetória com um fundamento muito especial. Como ela vinha já do fundamento de Jurema, que quando ela casou pela segunda vez, já era juremeira, já tinha casa aberta, já trabalhava muito bem com a mestra Maria do Acais, com o mestre castelhano, porque veio especificamente do Acais para trabalhos espirituais, ela tinha um fundamento extraordinário. E este fundamento ela estava passando para com os filhos, e eu tive o privilégio de conhecê-la, de fazer Jurema com ela, lavar Jurema, sentar Jurema, renovar Jurema, consagrar Jurema e tombar Jurema com ela, graças a Deus. E quando ela foi embora, eu já era feito, já com casa aberta, já cultuava o meu candomblé, mas eu precisava ter mais conhecimento. Eu precisava de ter mais alguma história espiritual, de ter mais alguns fundamentos. E a minha mãe de santo morreu, e aí como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa porque eu estou sem minha mentora espiritual. É como se fala, tem que tirar a mão de morto, tem que bater um rebó, tem que fazer uma coisa para tirar o axé do morto. E quem eu procuro? E na época dela viva, ela conversava muito comigo e com outros filhos de santo. E a minha ela dizia: olha, eu tenho absolutamente certeza que quando eu me for deste mundo para outro, não existe mais aqui, a casa pode até continuar e vai continuar, só que muitos filhos vão sair da casa, porque o herdeiro da casa pode mudar de folha, mudar de axé, e alguns de vocês não vão se dar exatamente com o novo axé. E eu gostaria muito de, se vocês, ou você, meu filho, precisar, existe uma mãe de santo por nome de Mãe Nanã, que mora em Sergipe. Bom, ela falou Mãe Nanã, que mora em Sergipe. Conto já para você este encontro meu com Mãe Nanã. Muito axé. Do 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 do